Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje, Gleice Hoffmann. Ela é deputada federal e é presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT. Foi senadora, ministra de Estado no governo Dilma. Gleice, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado. Está voltando para o É Notícia uma segunda vez. Verdade. Fizemos uma boa entrevista no ano passado e fazer agora com você novamente. Gleice, o assunto que está em pauta nos holofotes é o desastre climático no Rio Grande do Sul. A ciência diz, né, esses eventos climáticos extremos, eles vão se repetir. A região sul do Brasil tem um risco hidrológico alto de desastre desse tipo, de eventos desse tipo. Tem também, os cientistas dizem, com a laninha, seca. A gente sabe que as autoridades elas têm que se preparar nos 3 níveis, né? O que você acha que é preciso ser feito, Gleice? É preciso criar uma autoridade nacional de segurança climática, como se discute lá na pasta da Marina? É preciso endurecer a legislação ambiental? Como é que você avalia? Eu acho que é preciso, sim, a gente se precaver e tentar proteger o meio ambiente para que essas catástrofes não aconteçam de forma tão sequenciada. Desastres naturais sempre nós tivemos. O problema é que com as mudanças climáticas eles estão se acelerando. Isso. E se a gente não tomar medidas, vão se acelerar mais e a tragédia vai ser grande para as pessoas. Então, eu acho que essa situação do Rio Grande do Sul ela pode ensejar uma mudança no tratamento disso. Eu sou simpática a essa questão da autoridade climática. Eu acho que ter alguém que centralize isso, né, do ponto de vista da conservação e preservação ambiental, é muito importante, porque cuida tanto da legislação, como da atuação do executivo, como a sociedade, ou seja, alguém que olhe o todo para poder direcionar um plano para isso, né? E o Brasil precisa fazer isso urgente. Eu lembro, Kennedy, que até a Dilma sair, 2016, nós tivemos os índices mais baixos de desmatamento na Amazônia. Teve um programa muito eficiente que envolveu as Forças Armadas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, exatamente para a preservação e a criação das reservas ecológicas. Isso ajudou muito. O que aconteceu de lá para cá foi deixar passar a boiada, né? Abriu a porteira. Sim. Então, nós tivemos destruição do IBAMA, do ICMBio, da fiscalização. Né? Tudo. E um índice de desmatamento alarmante na Amazônia, no Pantanal. É óbvio que isso tem efeitos, né, na situação. Claro. Então, a chuva veio para cá. O Sul já é desmatado. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a relativizar muito sua legislação ambiental, a permitir, né, que tivesse um avanço, por exemplo, nas plantações, sem se preocupar com mata ciliar, sem se preocupar com reserva. Então, hoje, a natureza paga o preço. Sim. E não adianta negar, é a realidade. Então, eu acho que a gente teria que aproveitar para fazer um grande programa voltado à questão ambiental, pode criar autoridade, enfim, aí o presidente tem que discutir com a Marina. Está discutindo com a Marina. A ideia, a princípio, era no nível ministerial, está no guarda-chuva lá do Ministério do Meio Ambiente. Agora, a gente está falando que devia ser um ministro. Como é que você avalia isso? Pode ser, eu acho que para ter força... Para ter força tem que ser ministério, porque aí fica embaixo do presidente da República. Se for outro órgão, vai ficar embaixo de um ministro. Então, se você quer dar realmente importância para isso, eu acho que o Brasil tem que dar importância para isso, e o presidente vem dando. Né? Vai receber a COP, tem falado, recuperou os órgãos, tem colocado meta de não desmatamento. Eu acho que teria que ser. E tem que ter recurso para isso. Né? Assim como a gente tem que ter prevenção de desastres naturais também, porque eles vão acontecer. Não adianta a gente achar que não, vão acontecer. Então, como é que a gente tenta prevenir os efeitos tão perversos, né? Com a Dilma, nós também criamos, eu lembro, eu era da Casa Civil, nós criamos um grande programa, que era um programa de enfrentamento aos desastres naturais, de prevenção e enfrentamento. Ele tinha 4 eixos: monitoramento, o mapeamento, a gestão do risco e a prevenção. Eu lembro que foi criado o CEMADEM, não sei se você está recordado disso, que era um centro para fazer só essa parte de monitoramento do clima. Foram comprados radares, pluviômetros, tudo. Então, a gente tinha condições de prever uma catástrofe, uma inundação, uma enchente como essa. Você tinha 6 horas antes, você já sabia. Era pouco tempo, mas dava tempo de você tirar as pessoas, fazer... Eu não sei como é que está isso, né? Depois do golpe... O INPE agora vai receber um supercomputador que vai afinar
e aumentar o espaço de previsão, prever com mais antecedência ainda. Bom. Mas houve um sucateamento no governo Temer e no governo Bolsonaro, tanto do INPE como do IBAMA, do ICMBio. Tudo, do INPE, aí o CEMADEM, o SENAD, a Defesa Civil, a parte de socorro, porque não tinha orçamento. Agora, veja a loucura que é. Quanto que nós vamos gastar agora para o Rio Grande do Sul? Isso. Se tivesse gasto antes. Muito dinheiro, né? É isso. Por que não Nem gastamos se antes? sabe ainda quanto, né? Aí os fiscalistas dizem, não, mas aí tem impacto. Isso vai ter impacto? Vai ter nada, Kennedy. Vai ter zero de impacto. Nós gastamos 800 bi, quase 800 bi na Covid. Que grande crise teve fiscal no Brasil? O que aconteceu com a dívida? Se nós gastássemos antes o que nós estamos gastando agora, que seria menos, não teria impacto, porque isso também não vai ter grandes impactos, esse gasto que nós vamos fazer. Só que aí você gasta depois que as pessoas já morreram, depois que as pessoas já perderam as suas coisas, depois... Entendeu? É uma lógica perversa. Tem que mudar, né? Claro que tem que mudar. Ô, Gleice, você está lá no Congresso, a gente sabe que tem forças conservadoras ali, o PT não construiu maioria, é difícil governar com o Congresso que tem essa situação, e tem muitos projetos que, na verdade, é para ampliar a destruição. Por exemplo, tem gente querendo reduzir a reserva legal na verdade, exatamente, reduzir a reserva legal na Amazônia, aumentar a possibilidade de desmatamento. O Cerrado, com desmatamento legal, já está tendo um ataque às nascentes. Você acha, assim, diante dessa realidade aí que tem o Congresso, é viável mudar a legislação lá? É difícil demais, Gleice? Não, é difícil demais. Se a gente for mexer nisso, eles querem retrocesso. Desde que a gente saiu do governo, já foram aprovadas diversas leis ali. A boiada foi passando. Foi passando. Portarias, decretos, tudo. Eles desestruturaram. Nós também fizemos uma coisa muito importante no governo da presidenta Dilma, que foi o Código Florestal, que foi uma discussão grande com o Congresso, uma discussão grande com a sociedade, uma discussão grande com os produtores rurais, protegemos os pequenos, fizemos uma mediação de responsabilidade, foi muito legal. Não conseguiu se colocar em prática nem um terço do Código Florestal, já tem um monte de projeto mudando o Código Florestal. Tudo para afrouxar, tudo para afrouxar. As pessoas negam, dizem, não tem problema, não vai acontecer. Diz, a catástrofe acontece desde sempre. Acontece. Só que se você não cuidar do meio ambiente, vai acontecer com mais frequência. E vai acontecer em cima das pessoas, vai acontecer onde as pessoas moram, onde elas vivem. Então, assim, eu não sei o que fazer para que essa gente tenha consciência do que está acontecendo. Está dado, né? Está dado, está aí. Ô, Gleice, das medidas anunciadas pelo governo federal, eu queria uma avaliação sua, né? O Lula esteve lá na quarta-feira, anunciou um programa destinado, R$ 5.100, via Pix, via Caixa, para quem perdeu seus bens ali, fogão, geladeira, um socorro mais imediato. Tem a questão, o compromisso da reconstrução de casas, do uso do Minha Casa Minha Vida. Eu queria uma avaliação sua das medidas de um modo geral e dessa discussão sobre um eventual perdão da dívida do Rio Grande do Sul. Por hora houve a suspensão dos juros da dívida, do pagamento, para o Eduardo Leite, até do ponto de vista fiscal, para o governo dele, vai criar um alívio importante. Como é que você avalia esse pacote federal? Eu acho muito positivo. Aliás, acho que o presidente Lula está, assim, de forma firme conduzindo esse processo, deu resposta imediata, mobilizou o governo, fez articulação com o governador, fez articulação com prefeitos, fez articulação com os poderes. Muito importante, por exemplo, ele ter levado o Arthur Lira e o Pacheco junto com ele, o presidente do Supremo, junto com ele, para ver a situação. Isso sensibilizou demais, tanto que a gente aprovou em uma semana o decreto de suspensão, né? Não, de suspensão também, mas de calamidade pública, de liberação de recursos que precisava. Então, foi muito importante. Eu acho que esse papel de liderança do presidente Lula foi importante. E ir todas essas vezes lá no Rio Grande do Sul, levar o governo, criar agora essa autoridade para o Rio Grande do Sul e sair já com medidas, né? Que ele também buscou muito naquilo que nós tínhamos feito lá atrás nos nossos governos. Quais são as medidas emergenciais, como fazer. Ou seja, ele está recuperando aquele programa que a Dilma implementou, que é de enfrentamento a desastres e prevenção. E está recuperando nessa situação do Rio Grande do Sul. Então, colocar o recurso, excepcionalizar, não vai faltar dinheiro. As pessoas precisam disso, Kennedy, porque a situação lá, assim, a pessoa perdeu tudo, perdeu casa, perdeu roupa, perdeu fogão, geladeira, está num abrigo, né, com os filhos, não está podendo ir trabalhar. Ela deve perguntar, o que eu vou fazer, como é que eu vou sair daqui? Então, ter um dinheirinho para recomeçar, para ir lá, né, arrumar o mínimo da casa é fundamental. Quem ficou sem casa, ter casa. Então, ele pensando nessa situação das pessoas, esse foi o anúncio do
do programa dele de ontem lá no Rio Grande do Sul. São eventos diferentes, né, Gleisi? Mas quando você vê a resposta que o Bolsonaro deu à pandemia, negação da ciência, demorou a comprar vacina, e agora você vê o que está acontecendo lá, ou seja, o trabalho dos voluntários é importante, das empresas é importante, mas é o Estado que vai resolver, é a presença do Estado que vai dar uma solução definitiva, né? Ah, não, com certeza, a mudança é da água para o vinho, né? Porque ele deixava, não estava nem aí. Eu lembro que teve inundação na Bahia, ele estava de jet ski passeando em Santa Catarina. Não, o presidente tem muita preocupação, e ele já viveu isso, né, Kennedy? Ele conta, ontem ele contou, disse assim, eu já vivi, tive minha casa alagada, perdia tudo, e não foi só uma vez, foram 2, foram 3 vezes. Então, eu acho que isso é muito relevante, colocar o recurso. E aí tem essa parte da dívida, que eu acho que foi muito importante que o governo fez. A suspensão da dívida e a retirada dos juros desse período. Isso. Então, ou seja, teve um perdão de 12 bilhões de reais de juros, né? E a suspensão desse período. Para quê? Para ter dinheiro. Você perdoar um pedaço da dívida, vai perdoar lá no final. Não vai fazer muito efeito aqui, entendeu? Vai ficar para lá. Mas é uma coisa que pode se discutir. Pode se discutir, você acha? Eu acho que pode, não vejo problema. Tem uma ideia, Gleisi, alguns economistas falando de se criar, se foi criado várias vezes no governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, o tal regime de recuperação fiscal. Né? Os estados têm uma dívida, querem um socorro da União, você cria mecanismos ali para poder haver o pagamento, mas aí seria um regime de recuperação fiscal socioambiental. Você introduzir esse caráter, essa cláusula nesses regimes. Você acha que um caminho pode ser esse? Eu acho que pode. Eu vejo com simpatia isso para a gente ter arranjos que a gente possa ir resolvendo os problemas, sabe, Kennedy? Porque já que você não tem recurso para tudo, embora você tenha muito recurso, mas às vezes a gente se autoimpõe limites, né? Porque, embora você não tenha recurso para tudo, a gente pode ver isso. Então, o Estado vai fazer uma renegociação de dívida. A parcela da dívida, digamos que ele tem que pagar para a União, é 700 milhões por mês, né? Aí a União diz assim, olha, então você vai pegar 500, vai me pagar 450 e vai 250 você vai colocar para esse plano. E vamos fazer um plano coordenado nacional. Isso. Porque não adianta também fazer cada estado pensando no seu. A gente tem que pensar no todo, porque está tudo envolvido. Toda. Então, teria que ser um grande plano nacional para que a gente pudesse ir implementando com esses recursos ações de prevenção, de melhoria, de proteção ambiental. Tem um conceito criado, né, os refugiados do clima, são mais de 200 milhões de pessoas no mundo que são deslocadas por causa da emergência climática. Situação de segurança alimentar no mundo é pior ainda, 2,6 milhões de pessoas. O Brasil está na presidência do G20. As 3 prioridades do Lula são a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mudança do clima, medidas para mitigar, adaptar, enfrentar, e uma reforma da governança global. Tem lá em novembro, no Rio de Janeiro, a cúpula do G20. Diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, você vê uma possibilidade de o G20 taxar os bilionários, esses 100 bilhões que foram prometidos, Gleice, em 2009, na COP15 em Copenhague, que nunca vieram dos países ricos. Difícil de tirar dinheiro de rico, né? Bilionários. Não, aproveitar, como é que você acha que o G20 tem que tratar isso e o Brasil na presidência do G20? Eu acho que vai ser um momento importante, né? De uma olhada do mundo para cá e dos posicionamentos do presidente Lula. Essa pauta que você colocou de 3 pontos são muito importantes, né? A questão da governança, a questão ambiental e a questão da fome, da comida. E ele tem pautado isso. Eu acho que dá. Essa discussão de taxar os super ricos já está madura. Tanto que até os tucanos já estão defendendo. Isso. Quando os tucanos começam a defender uma coisa assim, eu digo, porque isso daí já vem lá de trás, aí não tem mais como não defender, então os liberais estão defendendo. É porque é um escândalo, né, Kennedy? As pessoas têm um tanto de dinheiro e não pagar imposto. Aí pobre paga imposto, porque paga no salário, paga na comida que compra. Isso. Então, eu acho que isso é fundamental. E uma coisa interessante que o presidente está fazendo, e é claro, no âmbito do Brasil, ele está preocupado com a comida do povo, tanto que importou arroz, vai ser um arroz que vai sair a R$4 o quilo. Estava no supermercado 30 e poucos reais, 33, então vai sair a R$20. Pacote de 5 quilos, pacote de 5 quilos vai sair a R$20. E acho que, e ele deve estar pensando isso, né, porque a gente conversou esses tempos, de fazer umas ações mais efetivas daquilo que é básico. Quer dizer, feijão, arroz, farinha, óleo de cozinha. Quer dizer, o que é aquilo que é básico da comida do... Eu não estou falando nem da carne, falar alguma carne, pode ter carne moída, pode ter ovo. É importantíssima, né? Mas aquilo que está na mesa do povo, isso não pode deixar subir, gente, não pode deixar subir.
Eu acho que ele está bem focado nisso. Que é essa questão, e inclusive o impacto na economia gaúcha. Você lembrou bem, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, exatamente. do Brasil, né? Ô, Gleisi, eu queria falar um pouquinho com você sobre a indicação do ministro Paulo Pimenta para ser essa autoridade, esse secretário extraordinário, que o Lula falou que vai fazer uma ligação entre as medidas que precisam ser tomadas lá e o governo federal. Teve uma crítica que foi a seguinte: o Pimenta é deputado federal, foi o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul, é visto como um possível pré-candidato ao governo, ao Senado. Isso vai virar uma disputa política com o Eduardo Leite. Como é que você responde a essa avaliação? Eu acho que uma avaliação como essa, ela só ajuda a criminalizar a política. Eu não gosto de criminalizar a política. Nós fazemos política, eu sou política, ele é político, o presidente é político. O Eduardo Leite é político. O Eduardo Leite é político, a gente passou por um concurso popular, né? Eu brinco, se você quiser ser gestor, então faça um concurso público e não uma eleição. Na eleição você debate ideias, debate linha, para onde você vai levar o processo. Eu gostei muito do presidente ter colocado o Pimenta, por alguns motivos. O primeiro, que o Pimenta é uma pessoa muito próxima do presidente. Para essa autoridade funcionar no Rio Grande do Sul, tem que ser uma pessoa que possa pegar o telefone e ligar para o presidente da República e dizer: presidente, não está funcionando isso. Você põe um gestor lá até ele chegar perto de um ministro, então você tem que ter uma afinidade. Isso mostra a preocupação do presidente em estar presente no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele está pondo uma pessoa da estrita confiança dele, que tem relação com ele. Segundo, o Pimenta é uma pessoa muito trabalhadora, muito determinada e muito firme, não tem medo das coisas, vai, enfrenta, organiza, fala, diz o que está acontecendo, se comunica, isso é fundamental. E terceiro, ele não vai ser o executor, então ele não vai executar as coisas lá, que vai executar o governo do Estado, os ministérios, ele vai ser o articulador. Se não tiver alguém com essa autoridade, começa o Estado a fazer de um jeito, o município do outro, a verba vai para cá quando devia vir para lá, o ministério que está aqui em cima não está conhecendo a realidade. E são vários ministérios, né? Alguém que vai centralizar a ação de vários ministérios. Claro, né? Porque é Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, é Ministério da Educação. Olha só, então tipo assim, é um foco lá no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui presidindo esse negócio pelo presidente Lula. Eu achei muito bom, acho que vai funcionar, acho que vai dar uma linha, a gente vai ter uma resposta mais rápida. Uma outra coisa, alguns setores do PT estão incomodados com o Eduardo Leite no sentido de o Eduardo Leite, na cerimônia, assim, no discurso público, não demonstrar gratidão. Claro que o presidente está tomando as medidas porque elas precisam ser tomadas mesmo, né? E assim, não se trata de um favor. É uma medida que um político, que um gestor, que um presidente tem que tomar. No entanto, tem essa intriga política aí, o Leite não está sendo grato ao Lula. Talvez como porque deveria. o pessoal acha que não reconheceram o empenho grande do presidente, que realmente teve. Porque você pode tomar as medidas com empenho ou sem empenho, né? Eu acho que o presidente teve muito empenho. Mas aí é da política, Kennedy, né? Ele é uma pessoa que quer demarcar com a gente, tem posição política. O PSDB soltou uma nota, até o Aécio soltou uma nota dizendo que era um absurdo Pimenta ser nomeado. As coisas absurdas, assim. Mas aí é paciência, é do jogo da política também, não podemos ficar reclamando. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre a Amazônia. Você falou que na época do governo Dilma caiu, subiu, está caindo agora. A questão do Cerrado, eu queria voltar nela. A reserva legal no Cerrado é de apenas 20%. Isso permite que as pessoas desmatem até 80% de uma propriedade. Isso está acabando com o Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil. Queria voltar nesse ponto específico, você acompanha esse debate lá no Congresso. Você acha viável aumentar a reserva legal no Cerrado? Ou a gente tem que focar na fiscalização e apertar por causa dessa correlação de forças conservadora no Congresso? Não, se for pela correlação de forças, é inviável. Não é inviável. É inviável. Agora, talvez pela comoção que foi criada com esse desastre no Rio Grande do Sul, a gente possa ter uma pressão da sociedade que faça a sensibilização do Congresso. E mesmo esse pessoal conservador, pessoal que acha que não tem problema o meio ambiente, os negacionistas, acabem sendo pressionados para isso. Outra coisa também que eu queria ver com você é a questão do hidrogênio verde e o rumo para a produção de etanol no Brasil. Tem no Brasil, as montadoras estão fazendo vários investimentos, né? Então tem investimento em carro elétrico. O Brasil já começou a fazer uma transição energética com essa coisa do etanol há 4 décadas e isso está ficando cada vez mais importante. O hidrogênio verde, o carro híbrido. Como é que você avalia as medidas que o governo está tomando e o que essa catástrofe no Rio Grande do Sul indica para a gente sobre o ritmo para essa transição para uma economia verde? Não, com certeza a gente teria que aumentar o ritmo. Não sei, a gente não tem condições de fazer isso, né? Do ponto de vista
econômico e da produção também, porque não é simples você fazer essa mudança. Mas eu acho que o fato do governo colocar isso como uma pauta, e é uma pauta central, é muito importante. E com o advento da COP, com o advento de tudo isso, vamos ver o que a gente consegue fazer. A COP25 em Belém, você está falando, né? Que o Brasil vai sediar. Vai sediar. Gleice, mudar um pouquinho de assunto agora e falar de Petrobras, que foi importante na semana. Sim. O Jean Paul Prats, do PT, estava dirigindo a Petrobras, o Lula falou que precisava do cargo dele, teve uma troca. Jean Paul Prats saiu insatisfeito, disse que o PT não o protegeu. O mercado ontem reagiu mal à troca, né, de que haveria grandes mudanças, seria uma interferência na Petrobras. Primeira coisa, em relação à troca do Jean Paul Prats, faltou apoio do PT para o Jean Paul Prats, como ele se queixa, Gleice? Não, o Jean Paul foi indicado pelo PT, é um companheiro nosso, eu lembro que eu participei lá no início da formação do governo, estava junto com o presidente, a gente fez a transição, fez a indicação, acho que é um companheiro qualificado, prestou um bom serviço na Petrobras, mas o presidente tem que ter liberdade de trocar, ele não pode ficar ancorado nos partidos, ancorado em quem indica, tanto que quando todas as pessoas que ele conversou, eu conversei junto com ele, ele dizia isso, né? Exatamente, vamos lá, vamos ver se dá certo, tal, porque a responsabilidade pelo todo é dele, presidente Lula, né? E se ele acha que tem que fazer uma mudança de rumo, e eu acho que não tem nenhum desprestígio ao Jean, eu acho que ele estava pensando em fazer uma coisa diferente, ele tem que ter ele tem legitimidade para isso, tem que poder fazer. Agora, tanta mudança assim, porque estava olhando o plano quinquenal está aprovado até 2028. Refinaria Abreu e Lima, que o Lula quer que seja uma prioridade, está no plano. O Compérgio, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, está no plano. Investimentos na indústria naval. Talvez ele quisesse mais agilidade para sair do plano, não sei o que Você acha que levou. É isso? Pode ser isso, né? Ter mais agilidade para a realização das obras, para as coisas, porque teve gente no mercado ontem comprando ação, comprando na baixa, porque entende que a ação vai se recuperar. Vai. Cair, subir a ação não tem nada a ver se você não efetiva por parte da empresa, entendeu? Nós já tivemos ações elevadíssimas da Petrobras, ela não ganhou dinheiro. Por quê? Porque não venderam as ações na alta. Então, nós temos ações caindo, não vai perder dinheiro também, porque não vai vender na baixa, entendeu? Então, esse mercado fica fazendo um fuzuê. Na realidade, o que o mercado quer é eles indicarem o presidente da Petrobras, de preferência também do Banco Central, né? Ou eleger, né, entre aspas, e aí esses daí elegem o presidente da República e colocam o presidente da República. O Lula foi eleito pelo voto popular. A Petrobras é uma empresa com maioria de capital do Estado brasileiro. Isso. Foi construída com o dinheiro do povo brasileiro, lá atrás, através de Getúlio. Foi investido muito. Por que agora o privado quer dar linha, os acionistas só? 800, 900 mil acionistas querem mandar na empresa que atende 200 milhões de brasileiros. Essa empresa tem que investir, sim, e não é intervencionismo. E até é bom dizer para o mercado que nós ganhamos a eleição falando isso. Então, nós não mentimos para ninguém. O Lula não mentiu nem para o mercado, não mentiu para as pessoas. Ele disse que a Petrobras ia ser, sim, uma empresa voltada ao desenvolvimento do Brasil. E tem que ser. Como a gente tem que minorar ainda o preço mais dos combustíveis, o povo brasileiro não pode pagar caro isso, não pode pagar caro gás de cozinha. Acho que isso também o presidente está querendo avançar. Então, não venha mercado intervencionismo. Estou preocupado. Preocupado com o quê? Nós dissemos que ia ser assim. Pare. Eu acho engraçado. O Bolsonaro fez um monte de intervenção. Quando o cidadão compra uma ação da Petrobras, ele sabe que o controlador é a União. Óbvio. Né? E até assim, das ações preferenciais, o Estado brasileiro não tem a maioria. Não. Os que têm a maioria estão no exterior. Então, existe uma pressão deles, né, para uma distribuição maior de dividendos, no que o acionista majoritário tem ver os rumos da empresa. Claro. Esse debate é importante ser feito, né? Claro que é importante. Quem compra uma ação sabe, olha, tem esse risco, né? O Estado pode achar que é importante nesse momento fazer tal investimento. E aí, a Petrobras é uma empresa super segura, porque se tem a maioria do Estado brasileiro, não é uma empresa que quebra. Deixa eu te dar um dado só para você ver o absurdo que é esse negócio de distribuição de lucro e dividendo que foi feito no passado. O valor hoje da Petrobras, o valor de mercado, é cerca de uns 500 bi. Foi distribuído em 3 anos, 400 bilhões de reais em lucros e dividendos, quase o valor da companhia. Isso aí é um crime. Para que isso? Está engordando, está pondo dinheiro no bolso de quem? O que isso está revertendo para o Brasil? O que isso está revertendo para a Petrobras? O que isso está revertendo para o povo? Parte disso poderia ter sido investido, né? Claro que poderia. Por isso que estava aquele negócio dos dividendos extraordinários, que não vão distribuir os dividendos extraordinários, que foi a mais, né? Juros, o lucro a mais. Por quê? Porque tem um plano de investimento e se fosse distribuir,
Distribuíram a metade, se fosse distribuir, tinha implicação em você ter dinheiro para investimento. Aí o mercado faz isso, não dá para... É importante você falar desse ponto, que inclusive empresas privadas de capital aberto têm esse dilema. Tem, claro. A direção da empresa quer distribuir menos dividendo para o acionista privado, 100% privado, dizendo o seguinte, eu preciso reter dinheiro no caixa para fazer investimentos que vão aumentar o valor da companhia, render mais e você vai ganhar mais depois do que eu tiver esse dinheiro agora. Porque você não precisa ganhar tudo. Existe no setor privado. Claro que existe, e tem que existir na Petrobras. Agora, quando faz na Petrobras, parece que é intervenção, você tem que distribuir tudo. Ora, você pode distribuir de forma mais lenta. Ninguém vai morrer por isso. Os coitadinhos que estão lá como acionistas não são pobrinhos, não. Seguram bem o tranco. Você citou aí o Banco Central, teve recentemente uma mudança no ritmo da queda de juros. Uma divisão. Na ata anterior, eles tinham sinalizado que iam reduzir meio ponto percentual na Selic, não diminuíram, diminuíram 0,25. Como é que você vê esse fato, Gleice? Um crime. Eu não canso de falar que esse presidente do Banco Central é um criminoso, porque não há motivo de a gente reduzir a redução dos juros. Nós teríamos que aumentar. Aumentar o ritmo de queda. Aumentar o ritmo de queda. A inflação está sob controle. A gente está com todos os indicadores econômicos positivos, não temos crise, a dívida pública brasileira não está estourada, nós não devemos em moeda externa, a gente só deve para nós mesmos, só tem dívida interna, temos reservas internacionais parrudas, por que impor uma taxa de juros nisso? A decisão ali é política. Esse menino tem uma decisão política, é um cara do mercado, ligado ao Paulo Guedes, que ajudou o Bolsonaro. Está de saída. Está de saída, quer fazer bonitinho para o mercado, fica falando mais do que deve, entendeu? Dando entrevista. Ele, quando teve a mudança da meta de 25, que era para ter superávit... Eles tinham anunciado meio e reduziram 25, né? Ele fez isso do coisa, estou dizendo a meta fiscal. A meta fiscal. Ele fez um terrorismo fiscal e monetário. Organizou o mercado para pressionar, para dizer, não, vai ter inflação, vai ter problema. E aí nós temos os juros mais altos do planeta. É do planeta. Não tem nada que chegue perto aos nossos juros. Aí isso tem impacto a gente que paga juros no cartão de crédito, que é 300 e poucos por cento, no cheque especial, 100 e pouco. Essa gente está louca. Para que isso? Aí tem uma cobrança sobre o rito das coisas, né, Gleice? Na ata passada, eles haviam sinalizado meio ponto. Ele foi para uma reunião privada nos Estados Unidos e sinalizou que ia reduzir 0,25 para investidores privados, né, que souberam disso. Antes especularam. Da reunião, né? Assim, me parece que aí essa crítica, o Lula faz intervenção na estatal, ele está pressionando a autonomia do Banco Central. O presidente do Banco Central não tinha que obedecer um rito que estava amarrado na ata? O primeiro é de não falar. Né? Parar de dar entrevista por aí, porque ninguém precisa da entrevista dele, porque toda entrevista que ele dá gera especulação, entendeu? Ele tem que atuar dentro do Banco Central e justificar, e não justificou. Eu acho um escândalo esse Banco Central independente, mas, enfim, já perdemos esse debate, já aprovaram, né? Porque o Banco Central é uma autarquia, Kennedy, é um banco que serve ao Tesouro, que serve à organização do sistema bancário. Aí ele passa a ter mais poder que o presidente da República, que é eleito pelo povo. Cuida da política monetária e cambial, né? Política monetária e cambial, exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir fazendo essa discussão, esse debate. Eu acho que situações como essa do Rio Grande do Sul colocam na pauta debates assim, sobre política fiscal, sobre política ambiental, que são necessárias, para a gente não ficar, entendeu, de mimimi. Não pode fazer, tem que fazer ajuste, tem que não sei o quê. Aí dá a catástrofe e gasta tudo. Até porque, se você olhar a dívida pública do Brasil e comparar com a de outros países, não é uma dívida pública que está sinalizando ficar fora de controle. Pelo contrário. E a gente fica sempre, eles ficam olhando a dívida bruta. O que é a dívida bruta? Porque a dívida bruta, além da tua dívida, é mais o recurso que o Tesouro coloca no BNDES e as reservas internacionais. Então, reserva internacional é uma proteção, uma poupança. Isso. Ela está dentro da dívida bruta, mas ela é uma poupança, você não está gastando. E o que você coloca no BNDES é para você financiar o setor produtivo. Então, não é uma... Aí eles põem porque a dívida bruta está 78% do PIB. E daí, se tiver 79%? Qual é? O que você importa na dívida é o seguinte, você tem condição de administrá-la, você tem parrudo financeiramente, o Brasil é. Então, não adianta ficar... E essas agências de avaliação de risco não estão com esse alarmismo, né? Claro que Pelo não. contrário. Aliás, nem os investidores, porque o Brasil é o segundo destino de investimento estrangeiro hoje do mundo. E os investimentos estrangeiros cresceram muito aqui. É só esse povo tupiniquim liberal nosso que está com a cabeça ainda muito atrasada. Gleice, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Olá.
A notícia está de volta com Gleice Hoffmann, a presidente do PT. Ô Gleice, eu queria ainda falar um pouquinho de economia com você. Teve uma discussão recente sobre a necessidade de reduzir o que o Estado brasileiro gasta em educação e em saúde. Reduzir os pisos de gasto nessas áreas, porque isso pode ameaçar a nova regra fiscal. O Haddad já falou, olha, não vou seguir por aí. Mas tem o tempo inteiro na imprensa dizendo, olha, se não fizer isso em 2028, está inviabilizado, o governo não consegue gastar mais nada do que ele pode gastar livremente, porque vai ter que gastar tudo em educação e saúde. Como é que você vê esse debate? Daí muda a regra fiscal, né? Agora não vai querer tirar de saúde e educação. Isso é uma conquista do povo brasileiro, a gente ter um piso para a saúde, um piso para a educação, e mesmo tendo esse dinheiro, que é importante e que cresceu muito, e vamos combinar aqui, porque na época do Bolsonaro eles tiraram, né? Você lembra que o teto de gastos cortou, ficou só a inflação, o que a gente teve foi a crise na saúde, depois veio a Covid, daí nós fizemos aquele crédito de quase 800 bilhões lá para enfrentar, mas senão estava sucateada a saúde. Comprimiram o gasto social. Comprimiram o gasto social, Isso é como verdade. comprimiram a educação. Uma catástrofe, não pode isso. Um país como o Brasil, educação, como diz o Lula, é investimento. Nós temos que investir, as pessoas têm que ir para a escola desde criança, tem que ter creche, tem que ter ensino básico, tem que ter ensino médio, tem que ter universidade, tem que ter ensino técnico, tem que ter profissionalizante. Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. A gente tem que educar nosso povo. Olha o que a China faz. A educação lá, mesmo os países europeus, nós vamos ficar para trás? Não pode. Então, não pode reduzir nem de saúde. Então, eu não sei o que vai ser feito. Muda o arcabouço fiscal? Qual é o problema de mudar? Já mudamos tantas vezes. E poderia mudar em que sentido? Excluir isso das despesas? Eu, por exemplo, defendo que esses dois gastos que são fundamentais sejam gastos fora das regras fiscais. Fora das regras fiscais. Eles têm, claro, a forma de reajuste, não é uma coisa liberada, tem uma forma de reajuste, é tanto por cento do imposto, tanto não sei do quê, mas fora das regras fiscais, para a gente poder construir esse país, senão nós não vamos sair do problema, né, que a gente tem. Investimento em educação e saúde é uma coisa básica para a formação do país, né? Não, fundamental. Saúde é vida e educação é o desenvolvimento, né? Não tem país que se desenvolva se não tiver a população com um nível de educação adequado. Gleice, queria passar agora um pouquinho de volta para a política. Você está na presidência do PT há bastante tempo. Foi a primeira mulher a presidir o PT, assumiu em 2017, pouco antes do impeachment da Dilma. Lava Jato já estava em curso. Houve a prisão do Lula, ele foi para Curitiba. Lula sai da prisão, vem o governo Temer, vem o governo Bolsonaro, a campanha, o Lula volta para a presidência, tem a transição e o ano que vem tem eleição para a presidência do PT. Faz um balanço aí da sua gestão na presidência do PT, Gleice. Estamos vivos, apesar de muita gente dizer que íamos morrer. Eu lembro, eu assumi em 2017, foi logo depois do impeachment da Dilma. O impeachment foi em 2016. É que em maio ela foi afastada, foi confirmado depois. Isso. Você assumiu assim que ela foi afastada naquela votação da Câmara. Isso, assumiu lá. Então foi Uma muito guerra. Difícil, porque nós tínhamos sido limpados do governo, PT, né? E todo mundo dizia, não, o PT vai morrer, não tem, acabou isso aí agora com Dilma, acabou Lula, acabou tudo. Eu digo, não vai acabar esse negócio, não. E foi uma resistência muito grande. Agora, o PT tem uma coisa maravilhosa que é a militância, né, Kenneth? É inigualável. Os nossos militantes amam esse partido, amam a causa do partido, sabe? É gente que tem garra. E eu lembro que, assim, a gente estava absolutamente sozinhos, porque até os partidos mais do nosso campo estavam meio contra a gente. Tinham muita reclamação do próprio governo, da relação que tiveram no governo com a Dilma, mesmo a relação política com o PT. Então, deixaram, era nós e nós. Era nós, daí os movimentos sociais, o MST foi importante, o MAB, o movimento sindical. Então, o que a gente tinha que fazer naquela hora? Resistir. Meu avô dizia assim, gato no canto só tem, aquado por cachorro, só tem duas saídas. Ou ele morre, deixa o cachorro matar, ou ele sai por cima. Às vezes perde uma orelhinha, machuca a patinha, mas ele sai vivo. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu com a gente. E também uma direção muito firme do presidente Lula, né? O presidente Lula é um resistente. Ele vem da onde vem e se tornou presidente da República porque ele entende de resistência e entende de luta. Então, a gente coesionou e disse assim, aqui, nós temos que defender aqui. Vamos defender o PT, vamos defender o que nós pensamos. Não adianta querer ficar falando amplamente com a sociedade, porque ninguém estava escutando a gente, né? Todo mundo contra a Dilma. Aí veio o negócio da Lava Jato, que foi aquela perseguição em cima de um monte de gente, a prisão do Lula. Então, não adiantava, às vezes, o pessoal dizia, tem que ampliar. Eu digo, mas vamos ampliar para onde? Ninguém quer nem sentar com a gente para falar. A eleição de 2020, 2018, nós só conseguimos um partido
para ser aliado nosso, que foi o PCdoB, e que fechou na última hora. E depois o PROS, que veio também. A chapa Haddad e Manuel Dávila. Não veio mais ninguém, entendeu? Não veio, dizendo, nós Sozinhos. temos que tocar assim, vamos embora. Perdemos aquela eleição, foi difícil, mas o Haddad fez 47 milhões de votos. Não foi pouca coisa. Se o Lula fosse candidato, o Lula teria sido eleito, mesmo preso, não tenho dúvidas disso. Então, tiraram o direito do Lula para não deixar o Lula se eleger. E fizemos ainda 54 deputados federais no Congresso. Então, a gente resistiu muito. Foram momentos difíceis. Tinha um tempo que o pessoal dizia assim, vocês só têm a bandeira Lula livre, larga isso daí, tem que falar de outras coisas. Eu digo, mas falar de outras coisas com quem? De que forma? Porque o Lula simbolizava tudo que nós tínhamos feito no Brasil. Os avanços sociais, o cuidado com o povo, a melhoria de vida das pessoas, entendeu? Se a gente deixasse o Lula na mão, a gente perdia o que era o símbolo e mais a grande liderança que nos trouxe até aqui. Foi correta a estratégia, porque o Lula livre, candidato a presidente, derrotou a extrema-direita, a ameaça fascista e salvou a democracia em 2022. É isso. Olhando hoje, a estratégia foi correta, né? Mas não foi fácil, porque a gente apanhou bastante. Apanhava de setores de dentro do partido, apanhava de fora, pessoal dando pitaco, esse PT não vai para lugar nenhum. Aí, quando saiu o resultado da eleição de 2020, que foi muito ruim, igual eleição de 16. Municipal. Eleição municipal. Igual o resultado de 16. Aí sim que disseram, agora acabou, o PT não sei o quê. Mas naquela eleição também ninguém queria fazer aliança com a gente. O PT era sujinho, entendeu? Ninguém chegava perto do PT. Então, o que a gente fez de estratégia? Vamos lançar candidato em todos os municípios que a gente puder, vamos defender o partido, vamos falar do nosso legado, vamos falar do Lula e vamos preparar a eleição de 22. Porque essa era a eleição estratégica, fazer um embate com a extrema-direita e fazer o Lula voltar a subir a rampa do Palácio do Planalto. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado desse processo, porque eu acho que é um momento da história forte do Brasil, entendeu? De estar onde a gente estava e poder subir a rampa de novo. Foi muito emocionante ver isso. Qual que é a sensação? Nossa, era assim, de uma emoção, dizer, nós conseguimos. A gente acreditou e está aqui. Você ainda tem um ano na presidência do PT. Como é que vai ser esse processo? O que acontece? Explica um pouco o que é esse processo de eleição direta do PT, quais são os nomes, se já tem um acordo para te suceder, se já tem um nome mais forte, se não tem? Não, então, o PT também faz a sua eleição para a direção de forma direta. Os filiados votam, tem urna, tudo, a gente organiza isso. Vota para presidente do PT de forma separada e vota nas chapas, nas diversas chapas que se inscrevem, que aí depois, conforme cada voto que essas chapas tiverem, compõe a direção. Possivelmente nós vamos ter a eleição em junho do ano que vem. Porque agora nós estamos com eleição municipais, então até outubro todos os nossos esforços e visão está para a eleição municipal, para a gente se organizar, enfim, disputar as eleições. A partir de outubro, início de novembro, a gente já começa o processo de eleição do partido, porque tem uma série de debates, seminários, congressos, encontros, tem um prazo para novas filiações, só podem votar por nosso estatuto quem se filiar até 6 meses antes da data do PED. Então, já tem um consenso no PT em torno do nome para suceder? Não, não tem. Tem alguns nomes que surgem. Tem o nome do Edinho, que tem surgido aí Edinho como... Silva, prefeito de Araraquara. Tem o nome do Guimarães, que também é o nosso líder do governo. Guimarães, líder do governo que é do Câmara. Nordeste. Enfim, tem o nome da nossa secretária de Planejamento e Finanças, que é a Gleide. Tem várias... As coisas estão surgindo. Eu gostaria muito, assim, para encerrar a minha gestão, que a gente conseguisse ter um grande consenso no partido, sabe? Um nome de consenso para a sucessão na presidência e também, assim, mais consenso na formação da direção. Porque eu acho que na política a gente está muito junto, não tem grandes divergências internas do PT sobre a linha do partido, Claro, tem críticas, tem isso, mas eu acho que se a gente pudesse fazer algo de grande unidade, seria muito importante. Você vai se esforçar nesse sentido. Vou me esforçar muito nesse sentido. Ô, Gleisi, e fala um pouquinho de como você vê as prioridades do PT para a eleição de 2024 agora, as eleições municipais, e depois eu queria falar um pouquinho ainda com você de 2026. Bom, obviamente, a gente agora em 24 tem uma estratégia um pouco diferente da eleição de 20. Até porque a gente tem mais abertura agora para alianças, estão querendo fazer alianças com a gente voltou para o governo, passou a ser bonitinho de novo. Então, tem uma disposição. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Eu estou brincando aqui, mas eu acredito muito que a gente precisa conformar uma frente do campo democrático.
porque o que a gente está enfrentando no Brasil na disputa política não é brincadeira, não. Nós estamos disputando com a extrema-direita, com o fascismo, não é com a direita liberal, que você senta, negocia, vai. Não, essa gente tem métodos de extermínio na política. Basta ver o que fizeram na Alemanha, o nazismo na Itália, com o fascismo. Nós estamos falando de gente assim. Então, é muito preocupante, a gente tem que agregar. Então, nós tiramos a estratégia de fortalecer as candidaturas do campo democrático, progressista e democrático. Aí você explica o apoio ao Boulos em São Paulo, por Isso, exemplo. e apoio a outras candidaturas em Recife, ao João, possivelmente ao Eduardo Paes no Rio. Você está entendendo? Por quê? Porque a nossa preocupação é assim, nós temos que ter candidatos do PT que tenham competitividade. Onde a gente tiver melhor, a gente está lançando candidatos. Então, a gente tem condição de disputar e ganhar, vamos fazer. Aonde a gente não tem, a gente tem que falar com esses partidos aliados e colocar a melhor candidatura. É o caso de Curitiba, por exemplo. O pessoal me cobra, mas Curitiba tinha que ter candidatura própria do PT e tal. Mas lá a gente tem uma frente com o PSB, com o PDT, né, com outros partidos. E o nome melhor colocado é do PSB. Então, se a gente for lançar um do PT, aí fica um do PSB, fica outro do PT, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a gente tem que conformar esse campo para chegar em 26 de forma unida. Nós não podemos ficar com tensionamentos. E aí o nome é o Lula. A imprensa já está falando que é preciso ter um bolsonarismo moderado, como se existisse bolsonarismo moderado, né? O nome para 26, você acredita que continua sendo Lula? Nós vamos precisar dele, o Brasil vai precisar dele. E o que você acha desse conceito de bolsonarismo moderado, para a gente encerrar a entrevista? Uma furada, não existe bolsonarismo moderado, entendeu? Quem é bolsonarista aprova os métodos, aprova o jeito e se comporta como. Não adianta falar macio. Um monte de gente no nazismo falava macio. Então, não podemos nos iludir, a gente tem que saber o que é o cerne da questão, o que significa a extrema-direita. Então, não dá para se iludir com esse negócio de moderado. E é o Lula o nosso candidato, não tem outro nome. Claro que a gente tem que depois se esforçar, construir, mas você não constrói liderança, né? Liderança se faz no processo, na luta, na disputa. E eu não vejo outro nome hoje para disputar 26 e a gente ganhar a eleição. Nós não podemos perder essa eleição. Não é porque somos nós do PT que queremos continuar. É que nós não temos o direito histórico de entregar o país para a extrema-direita. E se nós não ganharmos, se Lula não ganhar, não é o campo da direita liberal e nem o centro político que vai ganhar a eleição. É a extrema-direita. Está vendo nos Estados Unidos o risco que o Joe Biden está correndo com o Donald Trump lá, né? Exatamente. E o efeito que isso pode ter, né? Exatamente. Gleice, agradeço muito a sua entrevista. Obrigada. Boa noite, até uma próxima. Boa noite. Boa sorte aí no resto da da presença do PT e da campanha. Obrigado. Valeu. Valeu. Pessoal, boa noite. Agradeço muito a audiência de vocês. Até a semana que vem.